Agora eu chamo sua atenção para esse caso, são muitos desdobramentos, é preciso uma atenção total, tá certo? Quem são esses homens? Vamos mostrar aí para vocês acompanharem. Bernardino Carvalho, Yunas Feitosa, Edilson Marques e o José Nilson. De acordo com a polícia, eles cometeram um crime motivado por ciúme. Era o dia 29 de novembro de 2018, na cidade de Poço Redondo. Aí eu preciso que você entenda o que aconteceu. O que eu vou falar aqui é a versão da polícia, acatada pela justiça, porque os 4 estão sendo julgados hoje. O Bernardino Carvalho tinha uma namorada. E essa namorada frequentava um bar. O mesmo bar era frequentado por um homem chamado John Michel Brito de Almeida. Então, a ex-namorada de Bernardino e John frequentavam um mesmo bar. Um belo dia, essa ex-namorada dele saiu do bar junto com o John e mais 8 pessoas. Eles foram a uma casa onde estava tendo uma festa por lá e esse John, que é o farmacêutico, também estava. Então estava o John, a ex-namorada do Bernardino e mais 8 pessoas. E lá na farra eles tiraram fotos, normal, né? Tá numa festa, tira foto, posta na rede social. Mas mesmo sendo ex-namorado, o Bernardino não gostou dessa história. Ele ficou irritadíssimo. E aí é que a polícia aponta o mentor do crime, Bernardino. Ele teria entrado em contato com Yunas Feitosa, com Edilson Marques e com o José Nilson. Tudo isso para cometer o crime que eu vou te contar agora. O farmacêutico, gente, o John, foi sequestrado, torturado, executado e o corpo dele foi abandonado em um lixão no município de Monte Alegre. São 4 suspeitos do crime e eles foram presos aqui em Sergipe e no Paraná. Eles negaram a participação no crime. E aí, de acordo com a polícia, foram montando várias histórias que foram muito fáceis de serem desmentidas, inclusive com provas resultadas das investigações. Eles narram várias versões, cada um contou uma história diferente de acordo com a polícia. E, à época, a investigação do caso ficou com o delegado Fábio Pereira. Ele disse que eles se reuniram para cometer esta ação de sequestro. Eles vendaram o John, eles ainda levaram vários pertences dele, assassinando depois e jogando o corpo no lixo. No momento da prisão, de acordo com a polícia, com Bernardino, ainda tinha munições de calibre 12 e um rifle. A gente tem informação que está chegando ao final este segundo dia de julgamento. Quem está por dentro do que está acontecendo neste momento é o repórter Vinícius Mecenas. A gente vai ao vivo com ele daqui a pouco. Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe. Já estamos agora em contato com o repórter Vinícius Mecenas, que aparece na sua tela. Vinícius, antes de chamar aqui o intervalo, eu mostrei para o pessoal de casa a dinâmica do crime. Só um minutinho, Vinícius, para eu mostrar aqui na tela para vocês. Esses são os 4 réus, os 4 acusados que estão hoje no segundo dia de julgamento. Inclusive, você já acompanha imagens desse momento do segundo dia do julgamento destes 4 homens. E agora, Vinícius, eu quero entender, e o pessoal de casa também, qual a participação de cada um. O que cada um vai responder separadamente? Porque eu acredito que, por exemplo, o Bernardino, sendo o mentor, ele não deve responder pelos mesmos crimes dos outros. Pelo menos é o que eu acredito. Vamos contar para quem está em casa o que cada um responde neste crime. Boa noite.
Oi Mariana, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. De fato, um dia de muita correria, né, no fórum lá do município de Nossa Senhora da Glória. E como você bem destacou, já narrou todo o fato, Mariana, são 4 réus que respondem por algumas práticas criminosas. E certamente o mentor, que é o Bernardino, ele vai sim, já adianto respondendo essa sua pergunta, responder por crimes diferentes em relação aos outros 3 réus. O Bernardino, considerado o mentor responsável por orquestrar, né, todo esse homicídio, toda essa morte, sequestrar, torturar e assassinar, ele vai responder pelo crime de homicídio qualificado, furto do veículo da vítima, além de porte ilegal de arma. Já os outros 3 réus, eles vão responder pelo crime de homicídio qualificado e também de furto do veículo da vítima. Como você bem adiantou aí, foi um caso que chocou todo o estado, sobretudo a região do Alto Sertão Sergipano, município onde aconteceu essa fatalidade, né, essa covardia que é tirar a vida de uma pessoa que, de acordo com populares, com familiares e com o próprio advogado, o Oliver, era um menino bom, um menino jovem, né, amigueiro, que gostava de fazer ali, de conversar, né, expandir cada vez mais o seu círculo de amigos e que infelizmente foi vítima dessa covardia, perdeu a vida por conta de uma motivação tão fútil como os ciúmes. E aí agora eu passo para a questão desses 4 réus. Quem são eles? A gente já tem até aí as imagens separadas, porque eles foram presos, a maioria não foi presa aqui em Sergipe, foram presos no Paraná. O primeiro deles é o Edilson Marques da Silva, que foi detido na cidade de Pinhais, lá no Paraná. O Ionias Feitosa dos Santos e o Bernardino Carvalho de Oliveira foram presos no povoado de Santa Rosa do Hermírio, em Poço Redondo. E também tem o José Nilson. Todos eles foram indiciados e agora respondem por todas essas práticas criminosas. De acordo, né, com o que já desde o início desse processo de julgamento que acontece no município de Nossa Senhora da Glória, lá no fórum, todos eles negaram, desde que foi aberto o inquérito policial, que a Polícia Civil investigou todas as circunstâncias dessa prática criminosa, eles negaram a participação nesse ato criminoso. Aí essa audiência, esse julgamento, melhor dizendo, começou ontem, na última terça-feira, e de acordo com a Justiça, o julgamento é presidido pelo juiz Giovanni Zardo e a previsão é que ele tenha, né, a conclusão, esse julgamento, amanhã, ou seja, a expectativa aí são de 72 horas para esse julgamento. Hoje, como eu disse, é o segundo dia, foi um dia bastante corrido, tanto para a defesa quanto para a acusação. E de acordo com o advogado da vítima, a gente ainda está tentando se comunicar melhor com ele. A gente estava há poucos instantes, né, nesse processo ainda de apuração, mas por conta dessa correria que de fato ainda acontece, né, lá no fórum, ele ainda não conseguiu parar para dizer de forma muito minuciosa como que está esse processo de defesa dele neste fórum. Mas ele disse que o acusado tinha uma farmácia onde foram encontrados alguns medicamentos irregulares. E aí a gente parte agora para a parte da defesa do réu Bernardino. De acordo com a defesa, né, um corpo de defesa montado por 3 advogados, esse grupo de advogados diz que não há elementos suficientes para condenar o réu no caso o Bernardino. Eles mandaram um vídeo para a gente falando em relação a esse processo de escuta, tanto do Ministério Público que se pronunciou diante desse caso, mas também a acusação e a defesa. Teve o período de debate, teve a réplica e nesse momento acontece a tréplica. Agora a gente vai ouvir a defesa, repito, do réu Bernardino, que através dos advogados Anselmo Júnior, Dilton e a Milena Rocha. Vamos acompanhar o que eles dizem em relação a essa culpabilidade ou não do seu cliente. Vamos acompanhar. Anselmo Júnior, Dilton Rocha, Milena Rocha, nós fazemos parte da banca defensiva do acusado Bernardino. Estamos passando a atualização agora. Terminamos agora, no segundo dia, a parte dos embates. O Ministério Público iniciou
né, sustentando, fez uso de 2 horas e 30 minutos. Em seguida, a defesa também utilizou o seu tempo todo, né, de 2 horas e 30 minutos. E agora a gente segue, o Ministério Público vai para a réplica, que terá até 2 horas. Em seguida, a defesa. A defesa segue, com muito respeito à dor da família, mas também muito tranquila no que diz respeito ao resultado final que a gente almeja, que é o acolhimento da tese defensiva, que é a negativa de autoria. Então, ontem foi ouvido os delegados, né, todas as testemunhas de acusação, bem como de defesa, né, o perito, depois interrogatórios dos réus. Então o trabalho segue aqui na comarca de Nossa Senhora da Glória, um trabalho muito complexo, um caso de grande repercussão, entendeu? A dor da família, a gente deixa nossa solidariedade, mas também a dor da injustiça também incomoda demais, né, Bem disse o doutor Anselmo, certo? A gente realmente aqui não busca nenhuma injustiça, a gente está buscando realmente a justiça do Bernardinho, porque ele está preso há mais de 6 anos, inocente, foi demonstrado dentro do processo realmente, todas as provas realmente que ele não tem participação nesse fato, certo? A gente busca a negativa de autoria e estamos confiantes aí no resultado positivo. Vale frisar também que a gente bate muito na questão negativa de autoria e na fragilidade dos trabalhos, né, de investigação, onde algumas linhas, né, possíveis, né, que levaram ao cometimento desse crime não foram devidamente investigadas, com todo respeito ao trabalho da polícia, mas nesse caso específico, alguns pontos, algumas falhas é que a defesa vem trazendo e sustentando para o corpo de jurados. É isso aí, vamos aguardar depois do resultado dos trabalhos, dos debates, seguirão então para a sala secreta para a votação. Perfeito, a gente agradece aí a participação e também agradece as informações passadas pelos advogados, né, de defesa dos réus, e a gente também aguarda esse posicionamento em relação aos advogados de acusação desses 4 réus, que é o advogado Oliver, que, como eu disse, ele provavelmente está na correria, nesse momento acontece a tréplica lá no fórum, na comarca do município de Nossa Senhora da Glória, e ele ainda não teve tempo de parar para dar uma atenção a mais para a nossa equipe. Mas a gente está ainda nesse processo de apuração para entender, e daqui a pouquinho ele já disse que vai dar aí toda a sua avaliação em relação a esse segundo dia de julgamento no fórum que acontece aqui no interior do estado. Como eu disse, Mariana, é um caso que chocou todo o país, né, aqui em Sergipe também, e sobretudo a região do município de Monte Alegre. O jovem que foi sequestrado, teve os seus olhos vendados, né, os olhos, foi levado para um ambiente, né, insalubre, foi morto, assassinado e depois, né, jogado em um lixão. Então a gente espera que de fato a justiça seja feita, mas que a gente está aqui, claro, para ouvir todos os lados, porque no final das contas, alguém tem que ser responsabilizado, né? Eu volto com você. Concordo, Vinícius, eu acrescento uma coisa. O nome desse crime é crime de machismo. Porque é isso que acontece. Quer dizer, uma mulher que já é ex desse homem. Obrigada, viu, Vinícius, pelas informações. Este homem aqui, só rapidamente, meu diretor, por favor, só para eu mostrar para quem está em casa a versão da polícia. De acordo com a polícia, esse homem aqui era ex-namorado da mulher que foi para a festa com o farmacêutico John, que foi assassinado. E ainda articula com outras 3 pessoas a morte deste homem que estava com a ex por puro machismo, por pura posse, por achar que aquele corpo, que aquela mulher, que aquela ex-companheira não pode mais viver. É assim que entendeu a polícia e a justiça que acatou. E nesse momento os 4 estão sendo julgados. A gente pode trazer novas informações a qualquer momento.